Atos capítulo 2, verso 37. Você está lá? Amém? Vamos ler a palavra? Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Presta atenção, deixa eu dizer algo para você entender o contexto da história aqui. Estamos no início da igreja cristã, da igreja de Cristo sendo formada sobre a terra. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos depois que ele morre, ressuscita, vem e fala com seus discípulos que estão lá guardados, e ele diz assim: irmãos, vão para Jerusalém, porque eu vou enviar da parte do Pai o Espírito sobre a vida de vocês. Você está aí? Diga amém. Então os irmãos saem, ele e mais 120 pessoas, mais 120 discípulos, vão para Jerusalém, e estão lá em Jerusalém, nos dias de Pentecostes, diz a palavra. Os dias de Pentecostes é os dias das primícias, os dias de entregar as primícias da terra. Então, está todo mundo em Jerusalém, porque é o dia de estar indo lá adorar a Deus. E a forma correta que o Senhor sempre ensinou de adorá-lo é entregando as nossas primícias, é entregando os nossos dízimos, é entregando as nossas ofertas. Você está aí? Amém? Então veja, então está o povo todo lá, e estão os discípulos de Cristo numa casa lá em Jerusalém, orando. Estão lá buscando ao Senhor, aguardando que venha do alto, então o Espírito, o Consolador, diz a palavra. Amém? E aí chega um dado momento em que o Senhor envia o Consolador. E eles então começam a falar em outras línguas, começam a profetizar, e ao ponto, acontece algo tão maravilhoso como nós vimos um pouco nessa noite aqui, o enchimento do Espírito, a Bíblia vai dizer sobre a vida deles, de que as pessoas que estavam fora, que não faziam parte, começaram a duvidar de tudo aquilo e achar que eles estavam bêbados. Você está aí? Diga amém. Então Pedro se levanta, compungido, ou seja, ele se levanta com a autoridade do Espírito de Deus sobre a sua vida agora e começa a pregar o Evangelho de Cristo sobre as pessoas que até aquele momento estavam achando que eles estavam bêbados. Você está aí? Então ele começa a anunciar: irmãos, eles não estão bêbados. Essa é a promessa do Senhor para nós. Ele vai dizendo, vai anunciando, vai falando, desde os dias do profeta Joel, e vai começando a anunciar. E chegamos nesse texto ao qual eu falei para vocês, que ele termina a sua pregação, Pedro termina a sua ministração, então os irmãos que ouviram tudo aquilo, perguntam para ele assim: o que faremos nós agora? Aí então Pedro vai responder para eles, verso 38. Você pegou até aqui? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, batismo nas águas, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Repita assim comigo: o dom presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas. Você está aí? Você pegou? Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava. Quem testificava? Pedro. Tá? E os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja de Cristo. Você pegou? Numa pregação, numa ministração de Pedro, quase 3.000 almas se encontraram com Cristo e confessaram Cristo e tomaram a decisão de viver por Cristo naquele momento. E aí ela vai continuar dizendo, então, a partir do momento em que elas recebem Cristo, o que acontece com a vida deles. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Repita assim comigo: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você pegou?
Vamos seguir para você entender a leitura. E toda em toda pessoa havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que havia temor e muitos sinais eram feitos? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por causa desses simples detalhes, começou a acontecer algo sobrenatural. Havia temor em todos os lugares por onde eles passavam e muitas maravilhas e sinais. Cego enxergando, coxo andando, coisas aconteceram, maravilhas. Isso quer dizer maravilha. São os milagres, as coisas do Senhor que você não sabe como acontece, mas aconteceu. Você está aí? Diga amém. E vai repetir, vai continuar dizendo. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes, todos os dias. Repita assim comigo: perseverar. Todos os dias. Unânimes. No templo, e partindo o pão em casa. Você está aí? Diga amém. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de... Irmão, eu e você não temos poder nenhum de acrescentar ninguém à igreja de Cristo. Você está aí? Diga amém. Quem acrescenta almas, quem acrescenta vidas à igreja de Cristo é o Senhor. Pastor, o que nós fazemos? Nós fazemos o que o verso 42 está nos falando. Perseveramos todos os dias, unânimes, em unidade, em unanimidade, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a função da igreja, esse é o propósito da igreja, desde o princípio, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi se perdendo, se corrompendo, e chegamos nos dias atuais com dias propícios para a volta de Cristo. Por quê, pastor? Porque nós não temos mais muitas vezes perseverado. Não temos vivido uma vida de perseverança. Ah, pastor, eu persevero todos os dias, eu vou trabalhar, eu vou... Irmão, nós estamos falando na perseverança da igreja de Cristo, ao qual nós desistimos muito fácil nos dias atuais. Mas pastor disse também que eles tinham tudo em comum. Olha, eles receberam a palavra de tal forma que eles começaram a vender suas casas, suas propriedades, e entregavam dinheiro nas mãos dos apóstolos e repartiam e começaram a viver todo mundo junto. Eu não consigo enxergar, como homem, não consigo enxergar a igreja dos últimos dias dessa mesma maneira, pela forma como ela se estendeu sobre toda a terra. Porque nós estamos falando do início dela, do momento em que ela nasceu, lá em Jerusalém. Você está aí? Então veja, eles começaram nesse ponto. E aí, hoje, com vários e vários ministérios, com várias e várias denominações, eu não consigo enxergar uma forma de nós andarmos todo mundo dentro da mesma casa. E esse realmente não sei se é o propósito crucial do Senhor, porque aquilo que o Senhor está nos dizendo aqui, que é o que precisamos fazer, é perseverar. Repita assim comigo: o Senhor me chamou para perseverar. Você está aí? Diga amém. Há um propósito de Deus com a sua vida quando você crê e persevera naquilo que você crê. Mas, irmão, é perseverar e crer naquilo que o Senhor está dizendo, não naquilo que eu acho que é certo. Esse é um detalhe da igreja atual. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Posso falar algo para você com muito amor no coração? O Senhor não nos chamou para achar nada. O Senhor nos chamou para ser seus servos. E como servos de Cristo, viver debaixo da sua direção, da sua unção, do seu mover, servindo a Ele e perseverando todos os dias, porque Ele vai voltar para nos buscar. Você está pegando? Então eu quero falar com você hoje sobre a importância, como igreja de Cristo, de perseverar. E aí nós temos uma direção muito clara do Senhor para as nossas vidas, que nós temos que perseverar em 3 circunstâncias. Repita assim comigo: eu tenho que perseverar em 3 áreas da minha vida. Eu preciso perseverar
na doutrina. E para perseverar na doutrina, eu preciso conhecê-la. Eu preciso perseverar na comunhão dos irmãos. E no partir do pão. E para perseverar na comunhão e no partir do pão, eu preciso estar no meio dos irmãos. Eu preciso perseverar nas orações. E para perseverar nas orações, eu preciso estar com a igreja. Você pegou? Hã? Então veja bem, eu quero detalhar com você nesse momento então, essas 3 áreas da nossa vida para que vivamos a vontade do Senhor sobre essa terra. Para que você realmente possa se colocar à disposição do Senhor e cumprir a vontade dEle para você. Porque Ele te chamou, não fui eu, você está aí? Irmão, não fui eu que te escolhi, não fui eu que te selecionei, não fui eu que te separei. Muito pelo contrário, muitas vezes eu nem te conhecia até você entrar por essa porta. Muitos de vocês, eu nem conhecia vocês até vocês entrarem aqui e vocês permanecerem aqui, estarem aqui ouvindo a palavra. Você está aí? Mas agora que estamos aqui sendo igreja, nós nos tornamos a família de Deus. Nos tornamos aqueles a qual o Senhor nos chamou para viver debaixo da sua vontade. E para viver debaixo da sua vontade, nós cumprimos os nossos deveres nessa terra, que é andar debaixo da doutrina, andar debaixo das orações e andar debaixo da comunhão. Você tem feito isso na sua vida? Por que perseverar na doutrina dos apóstolos, pastor? Porque, irmão, ninguém foi chamado para criar nenhuma nova doutrina, a não ser da que já foi posta. A que Cristo Jesus é nosso Senhor. Mas como que aprendemos isso? Como que eu vou aprender a doutrina, pastor? Abra comigo em Efésios capítulo 4, verso 11, e você vai saber como você precisa perseverar na doutrina. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11, você está lá? Amém? Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo, Ele quem? Você está afiado, hein? Jesus deu uns, plural. Você está vendo aí? Mais de um. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, mestres. Veja, Jesus deu 5 ministérios para a igreja. Quais são os 5 ministérios? Lembra que eu já falei para você? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e... Lembram que eu falei aqui? Você nunca mais vai esquecer? Você já esqueceu ou não? Apóstolo, por quê? Toca em todos os outros 4 ministérios. Porque o apóstolo é aquele que vai fundamentar uma nova igreja, vai abrir um novo território, vai abrir uma nova casa. E assim, abrindo uma nova casa, vem os outros 4 ministérios e cumprem-se a vontade do Senhor naquele lugar. O profeta, porque é ele que traz direção, exortação. Lembra, esse dedo é o dedo que a gente aponta, né? Mas não é para apontar condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, profetas que condenam hoje são profetas do Antigo Testamento, não são profetas da Nova Aliança. Porque o profeta da Nova Aliança traz direção, traz exortação, para conduzir a sua vida para o trilho de Cristo. Você está aí? O evangelista, por quê? Porque ele é o cara que vai mais longe, é aquele que vai atrás da ovelha, vai atrás da vida, alcança a alma, traz para dentro da igreja. Esse é o evangelista. Ele consegue falar qualquer coisa, ele fala de Jesus. Aí nós temos o pastor, e aí eu falei para você, aqui nós temos uma veia que vai direto ao coração, e esse aqui também é o dedo que nós usamos a aliança, como símbolo da aliança. Então o pastor é aquele que tem o coração da sua ovelha. E nós temos o mestre, que é o menor de todos, porque ele tem a doutrina sobre ele. Então, imagina um homem que se ensoberbece do que um mestre. Por isso que ele é o menorzinho, para não se ensoberbecer. Mas ele também é quem fundamenta a doutrina de Cristo nos outros 4 ministérios. Você pegou? Pegou aí? Os 5 ministérios. Mas para que ele deu esses 5 ministérios? Para que Jesus deu os 5 ministérios? Para que Jesus entregou? Ele vai explicar ali no verso 12. Dizendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Irmão,
Jesus deu 5 ministérios para um propósito, para que a igreja de Cristo, repita assim, a igreja de Cristo, sou eu? Você é? Então, você é quem recebe sobre a sua vida os 5 ministérios, para que você possa ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado o quê? Na doutrina dos apóstolos. Para que você consiga cumprir a obra do ministério que está sendo chamada para a sua vida. Há uma obra para a sua vida, que eu não posso cumprir, mas eu posso, como ministério, levar a sua vida ao entendimento, raciocínio, para que você seja edificado, para que você aprenda e você cumpra a obra do ministério sobre a sua vida. Você está pegando? E ele vai seguir dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação, hein? Olha só que propósito. Para que nós somos edificados? Para que nós temos a doutrina? Para que recebemos a doutrina? Para que não sejamos levados mais como meninos inconstantes, andando como uma maré, sem destino, sem onda, sem lugar para ir, sem fundamento. Aquela história que vivemos muitas vezes hoje. Ah, eu acho assim, eu acho assado. Ah, o que o pastor fala não está certo. Ai, irmão, é Bíblia. Nós precisamos falar da Bíblia. Amém? O que nós achamos não importa muito para Deus. O que importa para o Senhor é a sua palavra, para que ela se torne vida em nós e a vida de Cristo em nós se torne unção para a vida dos outros. Você está aí? Irmão, por isso que nós temos as escolas, por isso que nós temos as células, por isso que nós temos as celebrações, porque nós queremos fazer o mais possível perto daquilo que a palavra nos ensina. Todos os dias, lembra que nós lemos aqui ou você já esqueceu que nós lemos de Atos? Todos os dias perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Era uma vez por semana? Era 2 vezes por semana? Era 3 vezes? Era quando? E hoje, muitas vezes, eu não vou domingo. Quarta-feira tem a célula, eu vou na célula. Pegou? Irmão, perseverar unânime é todos os dias que nós nos encontramos como igreja de Cristo. Essa é a vontade do Senhor. E aí, perseveramos na comunhão, nossas células. Perseveramos na doutrina, nossas escolas. Perseveramos na oração, todos os dias não. Terças e quintas, às 18 horas, nós temos aqui na igreja. Você pegou? Você está pegando a importância da sua vida em Cristo? Do quem você realmente foi chamado para viver em Cristo? Do que você realmente foi chamado para vivenciar em Cristo? Muito mais do que vir a uma celebração de domingo. Muito mais do que ir a uma célula. Você foi chamado para viver a igreja, porque você é a igreja. Aonde você vai, a igreja de Cristo vai com você. Só que nós não entendemos isso nas circunstâncias, ao qual nós não damos a importância para isso. E achamos que a nossa própria vida é que tem mais valor. Mas a Bíblia diz que ainda que nós morramos, assim viveremos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você está pegando? Não, Cristo te restaurou. Cristo te resgatou. Cristo te tirou do império das trevas e te chamou para o reino dele. Sabe para quê? Porque ele tem propósito com você. Ele tem propósito com a sua vida. Só que você nunca, repita assim comigo, eu nunca irei conseguir cumprir o propósito de Deus sozinho. Eu preciso da igreja. Eu preciso da direção. Eu preciso da doutrina.
Você está aí, diga amém. Você precisa disso para a sua vida. Você não faz as coisas para me agradar. Você não faz as coisas para mim. Porque se fazemos para homem, tudo que fazemos para homem é corruptível. O que é isso, pastor? Tem fim. Mas o que fazemos para o Senhor é incorruptível, é para a eternidade. É por isso que nós temos tanta dificuldade nos dias atuais de tomar as decisões de cumprir a vontade do Senhor. Porque tem uma coisa que o nosso inimigo não quer, é que nós cumpramos a sua vontade. E aí, em toda hora em nossa mente, em nossa alma, em nossas vontades e as nossas emoções, que nós estamos aprendendo isso e vamos aprender essa semana na escola de maturidade, mente, vontade e emoções, que são as funções da alma, elas não nos colocam na vontade de Cristo. Porque nós temos vivido uma vida almática, não uma vida espiritual. E por viver uma vida almática, vivemos uma vida na carne, nos desejos da carne, nas vontades da carne, e isso prevalece sobre a vontade do Espírito. E só quando combatemos verdadeiramente é que conseguimos vivenciar a vontade do Senhor. Quando eu vou contra aquilo que a lógica diz, mas faço a vontade que o Senhor disse, é que se cumpre a vontade do Senhor sobre a minha vida. Como assim, pastor? Quando eu realmente, na terça-feira, o melhor lugar para estar era na frente da televisão ou em qualquer outro lugar, mas eu vou contra a lógica, eu vou a favor da vontade do Senhor, e o Senhor, que é o meu pastor, faz com que nada falte em minha vida, nada vai faltar em minha vida, Ele vai cumprir essa vontade, eu vou para a escola de maturidade para aprender aquilo que o Senhor tem para mim. Você está pegando? Sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26. Isso aí é invenção do pastor, não, irmãos. Não é invenção do pastor. Por mim, eu ficava em casa tranquilo. Mas eu sei que o Senhor me chamou para algo muito maior. Por isso que nós saímos de casa nesses 3 dias junto com você. Estamos lá junto, na mesma obra, para que o Senhor se manifeste em nosso meio de uma forma tremenda, poderosa. Quando você toma essa decisão em sua vida, de largar os seus afazeres, de largar aquilo que é o seu meio, de largar muitas vezes o seu serviço, Ele, que é a prioridade em sua vida, vai cumprir a vontade dEle sobre você. É sério. Veja, esse povo entendeu de tal forma esse poder, de tal forma viver para Cristo e morrer por Cristo, que eles se entregaram realmente para Cristo, vendendo as suas próprias propriedades. Mas hoje nós não entendemos de tal ponto que se vier uma leve, momentânea, rápida, ligeira perseguição sobre a igreja neste Brasil, por exemplo, vamos falar acerca de Brasil, irmão, metade, se não mais da metade do povo some da igreja. Porque não é nos ensinado a perseverar em Cristo. É nos ensinado hoje, muitas vezes, a perseverar nas obras de homens. Cristo vai te dar, irmão. Cristo vai fazer tudo na sua vida. Vai lá, Cristo vai te dar dinheiro. Cristo vai te dar recompensa. Irmão, Cristo já nos deu tudo que tinha de dar. Tudo que é necessário sobre as nossas vidas nós já temos. E hoje precisamos colocá-lo como prioridade. Precisamos colocá-lo como prioritário. Ele é o primeiro em nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o comandante das nossas vidas. Você está pegando? Por isso que nós perseveramos na doutrina. Por isso que nós viemos aqui. Eu poderia não vir na terça-feira aqui. Já me questionaram isso. Pastor, por que o senhor não manda um dos seus discípulos? Irmão, eu sei o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Por isso que eu estou aqui todas as terças-feiras. Eu poderia realmente não estar mais aqui. E tenho discípulos capacitados, qualificados, que poderiam dar aula, quem sabe, melhor do que eu. Mas eu entendi o meu chamado. Você precisa entender o seu chamado. Você precisa viver a igreja. Você precisa vencer a igreja conosco. Andar como igreja e vivenciar o melhor que ela tem para te oferecer. E aprendemos muito na escola de maturidade, muito na escola Ruiz, muito em outras grandes oportunidades que você tem para a sua vida. Não é merchandising, eu não preciso disso. Eu quero é que você se coloque à disposição daquele que te chamou verdadeiramente. Você é servo dele? Se coloque à disposição dele.
Você jamais vai ser igreja sozinho. Ninguém foi chamado para viver dessa forma. Na comunhão, nós também fomos chamados para viver na comunhão. E nós entendemos hoje essa importância da comunhão, ao qual nós vivenciamos as células. Andamos nas células, mas as células, elas têm um propósito de alcançar vidas para Cristo e trazer elas para o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja aqui. Se nós formos para as células, se nós vamos para as células, e aí, tá bom, a vida está vindo aqui na célula, tá bom, irmão, você não cumpriu o propósito de Cristo, porque ela não está sendo igreja de Cristo. Ela não está sendo um conosco, ela não está vivenciando um conosco. Você está aí? Quando cumprimos o propósito de Cristo, nós fazemos com que essa nova vida que foi para a célula, ela chegue até o meio do corpo, ande com o corpo, cresça com o corpo e, se necessário for, morra junto com o corpo. Filipenses vai dizer assim, abre lá comigo, capítulo 2, algumas páginas para frente, 2 páginas provavelmente. Você está pegando o que o pastor está dizendo? Filipenses capítulo 2, verso 1. Diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões entre vocês, completai o meu gozo, Paulo está dizendo, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Pegou? Vou ler em outra tradução para você entender melhor. Completai a minha alegria, Paulo está dizendo. De modo que, olha, eu preciso que vocês completem a minha alegria, o meu gozo, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É isso que Paulo está dizendo, em outra tradução. Pegou melhor agora? Irmão, uma igreja perseverante, uma igreja que persevera, ela anda em unidade. Ela ouve a voz daquele que direciona ela e ela segue em frente. Ela não gesticula, ela não questiona, ela não dificulta, ela simplesmente facilita se colocando à disposição. Esse é o caminho que precisamos andar, povo. E o povo vai e segue adiante. Por quê? Porque a igreja é unânime na vontade de Cristo para viver o melhor sobre essa terra. Você está pegando? Você está entendendo? É o melhor para você viver, irmão. Só que nós estamos cheios de nós mesmos, que eu volto a dizer, tudo em nossas vidas, primeiro nós botamos o pé atrás e questionamos se é isso realmente que temos que fazer. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes as pessoas me dizem, pastor, me convence disso. Pastor, me convence daquilo. Se o Senhor me convencer a ser um líder de célula, eu vou ser um líder de célula. Se o Senhor me convencer da importância da maturidade, eu vou falar, irmão, eu não tenho que convencer você de nada. O Senhor não me chamou para trazer convencimento. Quem traz convencimento é o Espírito de Deus. Se Ele não está trazendo para a sua vida, se fosse você, eu me preocupava. Irmão, eu não tenho poder nem de convencer a sua vida para o batismo nas águas. Nós simplesmente ministramos a palavra. Se você não deseja, se não há no seu coração o batismo, se você põe empecilhos, cuidado, pode ser o Espírito de Deus que está colocando empecilhos sobre a sua vida. Ah, pastor, o Espírito faz isso? Sim, irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos aceita e Ele nos reprova. Nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nós questionamos, gesticulamos, achamos que estamos certos e, na verdade, estamos vivenciando a vontade não do Senhor sobre as nossas vidas. E continuamos vivendo a mesma coisa. Sabe o que é interessante? É que a consequência de tudo isso, nós não vamos viver. A consequência de se colocar à disposição de Cristo, a consequência de fazer a vontade de Cristo, a consequência de viver segundo o que Cristo nos chamou, é ter uma família bem-aventurada, uma família feliz, uma família alegre, uma família que vive os propósitos do Senhor, uma família que o homem é o cabeça, a mulher é realmente aquela auxiliadora. É o que a palavra ensina. Sabe o que a gente não vive hoje, o homem como cabeça e mulher muitas vezes como auxiliadora? Porque nós não colocamos a nossa vida à disposição. O pastor diz assim, irmão,
você precisa amar a sua esposa de tal forma que, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ah, pastor, não é por aí o caminho. Como? O senhor não conhece a minha esposa, aquela cobra. Irmão, não importa. O Senhor mandou você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem feito isso? Posso perguntar para sua esposa? As mulheres baixaram tudo a cabeça. Que problema, hein? O Fernando olhou lá de lado para dele, para ver se ela baixou também. Mas é isso que a palavra diz. Eu só estou repetindo para você o que está em Efésios. Só que daí não vivenciamos isso, não nos colocamos à disposição das mulheres, não nos entregamos por ela, não fazemos aquilo que o Senhor disse para fazer, mas queremos viver as consequências dos frutos daqueles que fazem. Não existe como. Irmão, se você plantar feijão, você vai colher o quê? Arroz? Se eu plantar aquilo que é a direção de Deus para a minha vida como marido, como esposo, eu vou colher o quê? Aquilo que o Senhor disse que eu iria colher. Uma mulher auxiliadora, uma mulher que está comigo em todo o tempo, uma mulher que não me larga, uma mulher que não me deixa. Eu tenho uma esposa assim, irmão. Não me larga, não me deixa. E glória a Deus por isso, porque eu não sei viver sem ela. São 20... Agora eu passei vergonha. 20 anos de casamento. Olha só. Opa. É linda, né? Meu Deus. Mas é minha. Aleluia. Eu me entrego por ela todos os dias, irmão. Eu amo ela. Eu digo para ela. Eu falo para ela. Se passa um dia sem eu dizer isso, ela fica assustada e ela diz, hoje... Aí sabe o que o homem turrão faz? Só um dia que eu não falei. Só um dia que não sei o que lá. Tu já está querendo cobrar de mim, irmão. Quando ela diz assim, eu digo, eu te amo. Eu repito novamente para ela. Vou te amar pelo resto da tua vida. Enquanto tu viver, eu vou te amar. Depois que tu morrer, morreu. Mas eu vou te amar. Eu sei que vou te amar. O povo já. Isso aí não é teste. Não, esse é o propósito de Deus para o homem. Sabe o que? Paulo vai dizer a Tito, e Paulo vai dizer a Timóteo, que o homem que não governa bem a sua casa, não pode governar a igreja de Cristo. Mas eu não quero governar a igreja de Cristo. Irmão, você não entendeu. Você é a igreja de Cristo. E se você não tem governado a sua casa, você está realmente refutando a ordem de Deus para a sua vida. Quer governar a igreja de Cristo. Pastor, o senhor só vai falar com a gente hoje? Não, irmão, calma. Deus tem uma ordem para as mulheres também. E aí que o negócio se pega. O negócio dá problema. Por quê? Porque o Senhor vai dar uma só direção. Mulheres, sede submissas ao seu marido até quando ele não disser mais que te ama, até quando ele falhar, até quando ele errar. Pastor, mas ele bateu em mim, irmão. Se bateu em você, vá para a polícia. Pegou? Homem que bate em mulher não é homem. Agora, há uma ordem de Deus para a sua vida. Obedeça, seja submissa, cumpra a vontade do Senhor sobre a sua vida, em tudo. Não, pastor. Se é assim, para mim não serve. Pois é, irmão.
É isso que eu tenho dito, porque que a igreja de Cristo não tem cumprido a vontade de Cristo. Porque nós temos em nosso coração inflamado querer concordar com aquilo que Cristo disse. Só que Cristo nunca nos chamou para concordar, Cristo nos chamou para vivenciar a ordem dele. Um preso tem direito? Um preso tem direito? Você é um preso no Senhor. Você é um servo do Senhor. Só que a nossa alegria é que Ele não quer nos chamar como servos. Ele não quer tratar a nossa vida como servo. Ele quer nos tratar como filhos, a qual nós podemos clamar, Abba, Pai, que quer dizer Pai querido. Mas isso não muda a circunstância de quem nós somos. Isso não muda a ordem dele sobre as nossas vidas. Isso não muda a concepção dos fatos a qual nós precisamos viver, irmão. Você está aí? Você está pegando? Irmão, o Senhor te chamou para uma obra gloriosa, de perseverar na sua vontade, de andar na sua vontade. E eu quero dizer para você, porque você pode estar pensando aí, tudo isso que o pastor está falando é dificultoso demais, tudo isso que o pastor está falando é penoso demais, tudo isso que o pastor está falando é complicado demais. Eu quero dizer para você, complicado é o que estamos fazendo hoje. Sabe por quê? Porque quando entramos debaixo do governo de Cristo, quando cumprimos a vontade de Cristo, Ele verdadeiramente é o nosso Senhor. E sendo o nosso Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele sempre executa a sua vontade em nós. E nós dissemos, aleluia, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e a sua obra dura para sempre. Quero dizer para você que quando eu larguei o orgulho, quando eu larguei isso da minha vida, quando eu decidi realmente ser feliz, eu me entreguei para minha esposa, eu comecei a vivenciar uma vida muito mais feliz no Senhor. Não tem lugar melhor para estar do que não seja na presença dEle. Você cantou hoje aqui. Quando quebramos o nosso orgulho, quando quebramos as nossas vontades, para que a vontade dele se cumpra sobre nós, e venhamos a aprender da sua doutrina, venhamos a perseverar na comunhão dos irmãos, venhamos a perseverar todos os dias em unanimidade, em oração. Não há lugar melhor para viver do que seja na presença dele. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor para você fazer. Entenda. Não há nada melhor. Por último, abra comigo em Romanos capítulo 12. Rapidamente, para nós encerrarmos. Capítulo 12, verso 11, vai dizer assim. Você está lá? Não sejais vagarosos no cuidado. Paulo está dizendo à igreja de Roma. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que ele está querendo dizer? Não sejais relaxados no serviço da obra do Senhor. No cuidado dos irmãos. Sede fervorosos no espírito, fervorosos de ebulição, de transbordar, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, a esperança de que Ele vai vir, precisamos nos alegrar. Sede paciente na tribulação, porque passaremos por muitas e muitas tribulações, e perseverarmos na oração. O Senhor nos chamou para perseverar na oração também. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Vira a pessoa do seu lado e diga assim para ela, o Senhor te chamou para perseverar na doutrina, na oração e na comunhão.
Pastor, mas o senhor falou do partir do pão lá, o senhor não comentou o que é. O partir do pão é o momento da ceia do Senhor. Quando ele fala ali na comunhão e no partir do pão, ele está falando do partir do pão, não é dar a comida. O partir do pão é a ceia do Senhor. Precisamos ser perseverantes na ceia do Senhor, de estar em Cristo na ceia do Senhor. Que nós como igreja fazemos todo o primeiro domingo do mês. Mas todas as oportunidades que nós temos, nós ceiamos. Amém? Então entenda, há um propósito de Deus para a sua vida. Você crê nisso? O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, mesmo antes do ventre da sua mãe, diz a palavra. E Ele colocou um propósito em sua vida. Repita assim comigo, um propósito eu tenho em minha vida. Repita assim, qual, pastor? Ser igreja. Como que eu sou igreja, pastor? Repita assim, como que eu sou igreja, pastor? Perseverando todos os dias, em unanimidade, uns com os outros, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e nas orações. Entenda, tudo que eu faço aqui, tudo que eu proponho aqui, tudo que a minha esposa propõe, é porque nós queremos o melhor para a sua vida. Para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Porque o Senhor tem propósito com você. Assim como Ele tinha com Paulo. E se você lembra, Paulo foi o maior perseguidor que existiu da igreja. Ele tomou uma carta dos religiosos de Jerusalém e saiu em direção, foi prendendo tudo o que ele encontrava de cristão pela frente. Todo mundo que se dizia, eu sou de Cristo, eu sou um cristão, ele mandava prender ou mandava matar. Esse foi Paulo. Até que um dado momento, Cristo vem para ele e diz o quê? Por que você está me perseguindo? E ele diz, como eu estou perseguindo você? Eu estou perseguindo esses homens. Não, todas as vezes que você persegue alguém de Cristo, você persegue a mim. E aí então ele diz, espera aí, você é Senhor. Você é Senhor, porque se você está cuidando desses caras, você também tem poder para cuidar de mim. Você está aí? Diga amém. Presta atenção. Paulo, de maior perseguidor de cristãos, se tornou um apóstolo que fez e cumpriu a vontade de Cristo sobre essa terra. Você até hoje pode não ter feito nada por Cristo, andou sobre a sua vontade, andou sobre o seu querer, mas Cristo te encontrou agora. Cristo te encontrou, Cristo veio sobre a sua vida e Ele está dando uma direção para você agora. Anda nos meus caminhos, ser perfeito e tudo mais, eu, o Senhor, farei por você. Olha qual é a direção, anda nos meus caminhos e ser perfeito conforme a minha vontade, não conforme o que você quer. Anda nos meus caminhos e eu farei todas as outras coisas por você. Você está aí? Diga amém. Você quer cumprir a vontade de Cristo? Você quer andar abaixo da vontade de Cristo? Então, irmão, se você ainda não está numa célula, se você está numa célula, se você é participante de uma célula, avance o sinal, avance o propósito, busque vidas, alcance vidas, ande junto com o teu líder, cresça junto com o teu líder, porque o teu líder tem andado junto com o líder dele, e o líder dele tem andado junto com o líder dele, e em Cristo nós somos um. Só uma direção, só um povo, só uma nação, é isso que nós somos em Cristo. Você foi realmente aquele que Cristo escolheu para levar a sua obra sobre essa terra. Você tem algo grandioso do Senhor para esses dias, irmão. Cumpra a vontade dele. Você recebe? Se coloque de pé em nome de Jesus.